Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e você já sabe, nós estamos na quinta temporada que chama Longe de Casa, e a gente está trazendo um pessoal especial, amigos queridos que moram fora do país aí para conversar, trocar essa ideia, trocar uma experiência. E hoje eu tenho aqui do lado, ó, primeira vez que eu acerto aqui do lado para o lado certo, a Priscila Bacaro. É Bacaro ou Bacaro que se pronuncia? Bácaro. Bácaro, italiano do sogro. Priscila Bacaro, que está na Flórida, em Orlando, Estados Unidos. E nós vamos trocar essa ideia aqui, ver, conhecer um pouquinho mais dessa história. E, enfim, matar a saudade também, que faz muitos anos que a gente não conversa. E eu brinco que esse podcast virou um pretexto para isso, para eu matar a saudade dos amigos queridos. Oh, que Priscila, legal, que muito legal. bem-vinda. Obrigado pela confiança. É, Fala um pouquinho aí quem é você, o que você está fazendo. Bom, eu sou a Priscila Bacaro, a prima do Wesley. Não tem como, né? A gente se trata como primo, acho que desde criança, e muito legal, porque são laços de amor mais do que o sanguíneo, e eu sou muito grata a Deus, inclusive, por estar aqui para poder colaborar um pouco, uma vez que você sabe que eu sou sua audiência, né? Gosto do conteúdo, gosto do que você faz, então para mim é uma alegria muito grande. Eu aqui, estou morando nos Estados Unidos há 1 ano e 7 meses, e de uma maneira assim que nós não esperávamos, e aí durante a caminhada eu vou te contando como é que foi essa loucura. 1 ano e 7 meses. Ah, passa rápido, né? Pelo amor, é uma coisa de louco. Aqui a gente diz que o dia não deve ter 24 horas, é impossível, ele tem menos. Né? É uma coisa assim que a gente brinca falando assim, Natal é amanhã, ou é depois de amanhã, porque a impressão que dá é essa. É tudo muito louco, né? O tempo aqui é uma coisa incrível. Não me parece ter 24 horas. Não parece. Mas talvez isso tenha um pouco a ver até com o ritmo, né? Extremamente. Porque lógico que a gente vai chegar lá, mas a gente acaba fazendo essa mudança com um objetivo, enfim, de trabalho e tal, e isso acaba virando até a própria razão de estar e aí consome mesmo, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos do começo. Me diz aí, é, qual foi o momento zero, assim? Quando é que falou assim? Quando passou pela tua cabeça? Ah, talvez minha vida seja em outro lugar. Qual foi esse momento, assim? Então, eu não tive esse momento, né? É engraçado porque eu acho que você vai ouvir a história mais atípica a esse respeito, porque aquela ideia de sonho americano, de que eu quero ter uma vida melhor em outro país, não foi o que nos moveu trazer até aqui. O que na verdade aconteceu foi que nós passamos por períodos muito difíceis no Brasil com a questão da morte dos meus sogros. Você sabe disso, que na Covid o Claudinei perdeu o pai, depois de 7 dias perdeu a mãe, e isso para nós emocionalmente foi terrível. Você conhecia bem a ligação que nós tínhamos com eles e tudo mais. E depois disso, nós tivemos mais ou menos mais 20 percas somente com a Covid. Então, a gente pode dizer para você que Nossa. a pandemia, para nós, ela foi devastadora. Foi muito difícil. O sogro, por exemplo, ele foi o quinto caso, pelo menos divulgado na época, né? O quinto caso de Covid. Logo em março de 2020, ele estava lá na Prevent Senior, que foi o foco dos primeiros óbitos. Então, ele foi o quinto caso em São Paulo. E naquela época, não sabendo lidar muito bem com as coisas, eles colocavam todo mundo em quarentena. E aí a minha sogra estava bem, o sogro faleceu, ele estava com Covid, mas não digo que era por causa da Covid, porque ele fazia diálise e isso estava debilitando ele, e talvez as coisas tenham sido aceleradas, mas eu não digo que foi a causa, né? E a sogra, quando viu o caixão dele, teve o primeiro infarto ali na emoção, e depois disso ela teve mais dois, ficou internada por 7 dias, e numa quinta nós enterramos ele, na outra quinta estávamos enterrando, não, nós não pudemos enterrá-la.
porque a família estava proibida de sair por conta da quarentena. Então, quem acabou fazendo o enterro dela foi o coveiro. E ninguém pôde ir. E isso foi algo assim que abalou a gente de uma maneira que é difícil explicar. Só acho que muitas pessoas que podem estar ouvindo a gente, de repente, né, a gente não sabe para onde vai chegar, pode mensurar quem passou por isso, quanto foi difícil. E você imagina para o Claudinei, que passou a vida inteira dedicada aos pais, nos últimos dias, não poder estar com nenhum dos dois e nem enterrar sua mãe, né? Isso causou um dano emocional nele, em todos nós, inclusive, mas nele muito mais, muito grande, o que levou para ele percas assim de saúde. Mexeu com a saúde dele de uma maneira bem difícil. E aí, então, dentro desse contexto, além de perder amigos, perder irmãos de igreja, que você sabe que a gente trabalha com isso, eu perdi a minha melhor amiga, não por causa da Covid, mas no meio de tudo isso, a minha melhor amiga também sofreu um infarto e partiu. E aí, este ambiente de luto nos adoeceu muito, muito mesmo. Graças a Deus, a gente sempre teve a fé, você sabe que é o grande combustível da nossa vida, mas não impediu a gente de sentir o baque. E por conta disso, o Claudinei começou a ficar cada vez mais doente, a ponto de que o médico, que sempre nos atendeu, falou: olha, eu acho que vocês vão precisar de um tempo para poder se recuperar, porque se continuar assim, os danos vão ser maiores. E ele sugeriu para a gente um tempo sabático, né, para que a gente pudesse sair deste ambiente e encontrar um lugar de refúgio para poder se restabelecer. E foi assim que surgiu a ideia de vir passar um tempo sabático aqui na América. Pri, Pois é. Eu falei, vai ser bem não, atípico. não, e lógico que para quem vê sempre, acaba essas partes ficando meio repetitivo, porque eu tenho que explicar. Mas o pessoal Claro. entende que não tem muita gente que está ouvindo a primeira vez, tem gente que nunca ouviu, que caiu às vezes de paraquedas aqui. Então, eu tenho que sempre explicar que a ideia do nosso espaço aqui sempre foi ter uma conversa ou com alguém que está só ouvindo do outro lado, quando eu fazia sozinho, e não ter um roteiro, assim. Então a gente não prepara isso aqui, não conversa antes. Então, eu estou explicando isso porque a Priscila falou que nós somos família, né? E eu não sabia de metade disso, porque eu mudei aqui para o sul, aí, enfim, a vida foi levando e a gente acabou perdendo esse contato mais próximo, assim. Então, eu sabia de algumas dessas perdas, mas eu não sabia o contexto, eu não sabia nem esse tempo que foi tão reduzido assim, eu pelo menos não lembrava agora. Uhum. E realmente, assim, é um baque grande, É sim, né? é sim. Porque eram pessoas muito, muito queridas mesmo. Exato. E aí, quando vocês então tomam essa decisão, aí a sua irmã estava aí já, Não, não. Quando a não? gente tomou essa decisão, a, na verdade, a gente não tinha ideia dessa decisão. Para a gente foi uma coisa assim, bem. Foi algo que eu posso dizer que foi um carinho de Deus por nós, porque você sabe, os meus sogros, eles eram pastores, eles tinham uma igreja há quase 40 anos, então a ordem natural das coisas seria: agora o filho vai tocar o ministério do pai, né? E foi o que nós fizemos, inclusive, depois que eles partiram, a gente ficou com a igreja para ajudá-los, né? Porque a igreja também estava perdida, e nós ficamos com eles, trabalhando naquilo que a gente sempre trabalhava a vida inteira, mas depois de 1 ano e meio que eles tinham partido, foi que veio essa palavra do médico, e aí meu marido falou: não, de jeito nenhum, eu vou tocar a igreja, a gente tem um ministério, a gente tem tudo aqui, de maneira nenhuma, tal, tal, até que um dia ele sentiu.
de que Deus estava falando para ele que ele ia viver algo novo. Você sabe que essa parte de fé para nós ela é muito Uhum, importante, ela uhum, é, você uhum. sabe disso, né? Talvez quem não nos conhece, mas para a gente foi assim. E aí ele olhou para mim e falou: Olha, agora eu sei que Deus está nos chamando para viver um tempo de descanso, que a gente não se permitia. A gente não se permitia isso porque a vida é louca, né? A vida é. As pessoas cobram de você o tempo todo, e você mesmo se cobra de vamos movimentar, você tem que fazer e tudo mais. Pensar em descanso, no momento, inclusive, em que você está restabelecendo um trabalho, um ministério e tudo mais, é algo impensável. E ele tinha um trabalho, ele tinha uma transportadora no Brasil, a gente não tinha só o trabalho da igreja, ele tinha a transportadora dele, o trabalho dele, os veículos que ele trabalhava e tudo mais. Então, era tudo extremamente improvável. Mas por conta desse ambiente de doenças, né, que foi adoecendo a gente, ele sentiu que era melhor, de fato, ele abrir mão de todas essas coisas para poder vir para um lugar. E aí, como nós já tínhamos vindo para cá, inclusive nós tínhamos vindo em 2018, voltamos em 2020 porque a Jana morava aqui com a família, nós viemos aqui para poder passar um tempo com eles e tudo mais. Nesse período nós fizemos amigos, nós já tínhamos amigos, alguns amigos que moravam nos Estados Unidos por conta de ministério e tudo mais, e um deles foi um pastor que é aqui de Naples, na Flórida também. Ele foi lá passar uma semana com a gente em casa, nesse período em que o Claudinei não estava bem. E ele disse, gente, vamos para lá, porque aí a gente vai estar junto, lá é melhor para vocês, e vocês já conhecem, e vamos para essa experiência, então. Foi ele, inclusive, que sugeriu a América, porque a gente mesmo nunca teve esse sonho, nunca teve esse interesse. Foi muito engraçado, porque eu digo que o vento ele trouxe a gente para cá, né? Foi exatamente assim um movimento natural das coisas que nos trouxeram até aqui. E a gente falou, não, vamos para lá então. E a decisão foi, nós vamos passar um período sabático lá de 6 meses, mas vamos ficar afastados do ministério por 2 anos. Quando nós falamos com a igreja de que nós íamos parar, que era momento do Claudinei se cuidar, e a gente teve muito amor, muito apoio. Foi uma bênção, graças a Deus, porque eles sabiam, né, que, não sei se você sabe, mas nós estivemos ao lado do meu sogro no ministério por 20 anos. Uhum, 20 uhum. anos dedicados ali com eles, levando com eles, porque sozinhos eles não iam aguentar. Então a igreja sabia disso, eles sabiam que para a gente era importante um tempo mesmo de descanso, as últimas batalhas tinham sido muito difíceis para nós, e eles deram todo o apoio. Nós falamos, bom, nós vamos para os Estados Unidos, vamos ficar o período que é o visto de turista, por 6 meses, e depois disso, mas vamos ficar afastados no ministério por 2 anos, até que a gente possa se restabelecer. Então essa foi a ideia. E aqui nós chegamos. Aí foi dessa maneira que nós chegamos aqui. E, bom, como vocês inicialmente não foram para ficar em definitivo, vocês foram para passar um tempo, botar a cabeça no lugar, enfim. Isso. Como é que foi esse planejamento, assim? Vocês tinham uma reserva, vocês se prepararam? Quanto tempo entre decidir fazer isso e efetivamente fazer mais ou menos levou? Assim? Quanto tempo entre talvez seja isso que a gente tem que fazer e efetivamente ter feito? Assim que a confirmação veio no coração do Ni, que ele falou, nós vamos, que isso foi na virada do ano, exatamente na virada do ano, a família reunida, tudo mais ali, ele disse, nós vamos fazer, em julho, eu já tinha tudo programado, restabelecido, bonitinho, para que a gente pudesse se mudar em 2022, né, tudo isso aconteceu na virada de ano de 2020 para 2021, e em 2022 nós viríamos mais ou menos nesse período. Só que acontece, nós estávamos em período ainda pandemia, estava tudo fechado. Aquela loucura toda, ninguém saía, a parte da vigilância sanitária também aqui dos Estados Unidos não permitia, aquela coisa toda, a não ser que tivesse um visto assim, um visto assado. E aí nós conseguimos uma promoção muito louca de avião. Eu falei para ele, bom, vamos comprar, porque depois a gente consegue mudar.
mas pelo menos a gente não perde esse valor. E nós conseguimos para 16 de novembro daquele mesmo ano, de 2021. E aí as portas dos Estados Unidos abriram dia 8 de novembro. Então não Ah, houve não houve nenhuma alteração na escala, todo mundo foi embora. Só que até aí nós já estávamos preparando a igreja, nós já tínhamos um sucessor, nós já tínhamos deixado as coisas tudo em ordem para que a gente pudesse passar esse período aqui, sem que pudesse causar grande prejuízo. O Claudinei se desligou da empresa dele, porque não tinha uma maneira diferente de fazer, então ele se desligou e a gente não queria também deixar carro na mão de ninguém, com transporte, com medo de acontecer alguma coisa, tal, tal. E viemos para cá, com as reservas de tudo que a gente tinha durante esse período, mais o que o sogro tinha deixado como herança também, que isso nos ajudou um pouco, mas com a consciência de que, quando chegássemos aqui, nós não íamos ficar ociosos, né? Ah, nós vamos agora viver de perna para cima viajando para os Estados Unidos. Não, nós vamos ter uma. A gente saiu com a mente, vamos ter uma experiência do que é morar fora do país. tá. Nesses 6 meses que a gente estiver lá, a gente vai ter essa experiência. E aí a gente veio com o convite daquele nosso amigo pastor. Sim. Vem para cá, vocês têm ministério, a gente trabalha junto, vocês ajudam aqui na igreja, blá, aquela coisa toda. Só que, com o passar do tempo, a gente percebeu que algo novo deveria ser novo de verdade. Que nós deveríamos queimar todos os barcos e nos permitir viver 6 meses de uma coisa que nós não conhecíamos e nunca nos tinha feito. Ligamos para o nosso amigo e falamos: nós agradecemos muito, mas nós não vamos para aí. Nós vamos para um outro lugar. E aí, a gente tem muito tempo de ministério, a gente tem muitos conhecidos, muitas pessoas estavam esperando: vamos vir para a minha igreja, ou fica aqui perto da gente tal. E a gente falou: não, a gente vai ficar sozinhos. A gente vai começar do nada e vamos ver quem somos nós, longe da nossa família, longe das pessoas que nos conhecem. Quem somos nós, né? Porque, de certa forma, Wesley, ah, o convívio com os meus sogros fez com que a nossa vida se rodeasse neles. Então, eu posso dizer, você sabe, eu não tenho filhos. Você sabe que eu não tenho filhos, né? Eu não Sei, tenho sei. filhos. Mas Nós, né? eles Eu eram também os não meus tenho. filhos. Você também não tem, nós dois Da não temos nossa, filhos, né? da nossa turma, tudo somos, acho que só nós que Somos só só nós. nós dois, que não, É. não deu certo, né? Não foi. Não, A gente não tem filhos. Eu não falo que eu não tinha filhos, eu achava que não tinha filhos até perder os meus. E de certa forma eu tinha 2 filhos. Os meus sogros, com a idade, com a dependência, eles se tornaram nossos filhos, né? A gente norteou a nossa vida em torno deles. Graças a Deus, foi uma alegria, foi um privilégio. Só que quando eles faleceram, a gente ficou meio sem identidade. A gente não sabia quem a gente era sem esse contexto, né? E aí eu olhei para o Claudinei e falei: olha, a gente não tem nada a perder. Nós não temos filhos, ninguém vai pagar o preço pelo que nós vamos fazer. Se a gente quiser sair agora e conhecer uma vida diferente, a gente pode fazer, é só nós dois. E aí foi essa ideia mesmo. Vamos para lá. E aí a Jana, que já estava com desejo de voltar, ela falou: também estou indo. Vamos todo mundo vai para Orlando? Eu falei: não, nós vamos para Orlando. Então ela chegou primeiro, eu cheguei 17 dias depois, e nós conseguimos ficar pelo menos juntos assim. É, ela tinha uma companhia e tudo mais, e ela falou assim: ah, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, vamos ver como que é essa vida na América agora, com todo mundo junto, pelo menos eu tô com uma família. E isso nos ajudou muito, sem dúvida nenhuma. Acho que sozinhos ia ser muito difícil. Mas nesse contexto também, eu saí eu saí de lá com 20 anos de casada, pela primeira vez morando assim com uma pessoa, porque eu trouxe a minha sobrinha comigo. Eu nunca tive ninguém morando conosco. Então foi uma loucura. Foi realmente assim um reset na vida. Quem são vocês agora? É, longe de tudo aquilo que vocês conheciam e das pessoas que conheciam você, porque de certa forma também isso ajuda muito, você sabe. sim. Não, eu imagino que isso tenha feito toda a diferença, porque Sim, talvez a coisa mais difícil de morar em outro lugar é a distância das pessoas, né? É lógico que, mais uma vez, eu vou tentar não ser repetitivo, porque acaba que, né, eu acabo falando isso quase todo episódio, mas é, os lugares são só os lugares, as coisas são só as coisas. O que realmente faz falta são as pessoas, né?
Então, Assim, você ter alguém por perto que sabe da tua história, que conviveu contigo, isso com certeza faz muita diferença. E você e sua irmã, e mais uma vez para contextualizar, a Priscila é irmã da Janaína, que está em alguns episódios para trás aí. Se você for lá olhar a playlist, você vai achar lá o episódio da Janaína. E eu comentei isso com ela também, que com certeza vocês, nesse contexto, acho que de todo mundo que eu vou conversar, tem essa particularidade, porque a maioria das pessoas vão sozinhas ou com parceiro, parceira, né? E normalmente era isso, né? E, e alguém usou, eu estou tentando lembrar, eu acho que foi o Eduardo, que também está aí na playlist aí, se você procurar. Ele falou: é como se a gente tivesse. Eu achei uma expressão assim, achei uma metáfora muito legal. Legal. Muito ilustrativa, deixa eu mudar o legal com ilustrativo. Ele falou: é como se a gente fosse um vaso que tivesse que quebrar e fazer outro vaso, porque aquele deixa de existir e passa a ser uma outra coisa. Você usa aquilo que você foi um dia para construir o seu próximo eu, mas não deixa de ser o que já foi. Eu achei. aliás, que ilustração fantástica, ele tem toda a razão. Não, É, é exatamente isso. é É isso, exatamente isso. né? É isso, É né? formatar o computador, é dar um reset. E eu acho legal, porque é aquilo que eu estou te falando. É para nós, pessoalmente, quando nós saímos do Brasil, nós queríamos isso. Nós queríamos quem somos nós agora, né? E é lógico que se a gente continuasse no Brasil, dentro de tudo, é o humano, ele vai querendo naquilo que é confortável. Então, a única maneira que nós tínhamos mesmo para vamos saber agora quem nós somos, o que nós precisamos fazer, mas primeiro, longe dessas dores, porque o ambiente de luto estava difícil demais. Da dor, de estar também lidando com a dor de muita gente, porque nós não éramos as únicas famílias em luto, né? Tinha mais famílias conosco ali. Então, sair desse ambiente e ao mesmo tempo dizer, bom, não vamos para um lugar aonde tem amigos que possam nos dar esse conforto também. Não, não, não. Nós vamos ter que realmente viver algo novo, descobrindo quem nós somos neste novo que Deus está nos proporcionando. Essa era a nossa ideia. A gente tinha isso assim na nossa mente e todo mundo falando: não, Pri, vai ser muito mais difícil. Imagina se você tiver apoio, se você sair daqui pelo menos com uma igreja te apoiando, que era o nosso caso. E eu pensando: não, gente, mas não é o que a gente sente de viver. Hum. A gente sente que a gente tem que dar esse reset. A gente precisa, como casal, como pessoa, como ministério em geral, a gente precisa disso. Mas foi uma coisa assim, sabe? Eu posso te dizer que veio de dentro. É uma coisa que era uma necessidade nossa, que de certa forma a dor nos ajudou a chegar até aqui. E foi uma benção. Foi difícil, mas foi uma benção para nós, graças a Deus. E aí, vamos lá, vocês foram para aí para ficar 6 meses. Sim. E quando que no decorrer desses 6 meses, aí veio. Tá, não vão ser 6 meses. Isso Então, isso vai ser a nossa vida. Enfim, quando que aí veio esse. é engraçado que você acha assim 6 meses, mas eu te disse que, né, já te falei que Natal é amanhã. Então, 6 meses aqui é como se a gente não tivesse vivido. Foi tudo muito, porque é tudo muito intenso. É de você chegar, nós descemos do, do aeroporto, tudo. Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente tem um Airbnb por 15 dias. A gente vai passar 6 meses, vamos então arrumar uma casa para alugar por esse período? Né? O que a gente vai fazer? E aí, quando nós conseguimos a casa, ótimo, então vamos cozinhar. Com o quê? Eu não tenho uma colher, por exemplo. É um reset geral. Cara, aí você sai, pensa comigo. Você sai de um casa, já tá com 20 anos junto, você já construiu muita coisa junto, vai para uma outra terra, aonde você tem que ficar fazendo mímica para poder se comunicar com as pessoas, afinal de contas, você acha que você fala um inglês maravilhoso, até falar com um nativo, é muito engraçado isso. E você fala assim, bom, vou começar de novo. Mas, gente, eu não tenho nada.
Eu não tenho uma panela para cozinhar, eu não tenho uma casa para morar, eu não tenho um colchão para dormir. Eu falei, meu Deus do céu, né? É uma coisa de louco, assim. Quando você chega no Airbnb, ótimo, tá tudo ali bonitinho, é para você. Mas quando você resolve, então vamos, não dá para viver de Airbnb 6 meses aqui. Então vamos então para uma casa? Vamos para uma casa que você começa a construir. Aí você fala, Jesus, e agora? Aqui é onde eu moro agora, né? Quem sou eu nesse contexto todo? Graças a Deus que os Estados Unidos ajuda muito, né? Porque você tem as terça-feiras de luxo, que a gente chama aqui, o povo coloca tudo fora e você consegue mobiliar sua casa com isso, que você fala, não, é mentira que você está vivendo. Tudo isso pra gente era um barato. A gente, nossa, tem um sofá ali pra gente, e sofá novo. Era uma coisa assim, que é uma coisa linda de viver aqui. E, se eu for te passar qualquer experiência, Wesley, embora Deus nos abençoou com empreendedorismo aqui, eu vou te falar mais tarde sobre isso, mas eu sou muito ligada a pessoas. Eu sou muito ligada a experiências de vida, a gestos, ao que o outro está me passando, a história que ele está me contando. E uma coisa de generosidade que a gente vê aqui é muito lindo. É muito lindo, porque as pessoas, algumas deixam coisas muito, às vezes, nem tão legal para você. Mas a maioria, eu lembro que o tapete da minha sala, da outra casa que eu morava, a mulher mandou lavar, ela empacotou e deixou lá fora para alguém que pudesse querer usar. Aí você vai aprendendo com isso, você fala assim, não, é mentira. A mulher do nosso sofá foi engraçado, porque a gente viu o sofá e eu falei assim pro Claudinei, ai, Claudinei, a gente vai ter um sofá em casa agora. E era meia-noite, a gente mal sabia falar o inglês direito, e eu falei pro Ninho, a gente vai encostar ali agora com o carro no Jardim da Mulher e vamos pegar o sofá para nossa casa, assim, do nada? E se alguém liga a luz, chama a polícia, né? Eu não sei. Aí o pessoal falava para mim, Pri, é assim mesmo, pode pegar. Eu falo, gente, mas a gente, sei lá, não tem que pedir permissão para entrar no jardim da pessoa para pegar? Não, Pri, pode pegar. E assim que nós pegamos, a luz da casa acendeu. Eu entrei em pânico, eu falei, Jesus, e agora? O que vai acontecer, né? E aí a mulher saiu. Ela olhou e falou se a gente queria o sofá. A gente falou, sim, a gente quer, né? É para doar? Tá aqui mesmo. Ela falou, então tá. É porque eu tenho mais duas partes do sofá lá dentro. Vocês não querem levar também? Meia-noite, a gente estava no Jardim da Mulher, gente, pelo amor de Deus. E a gente constrangido. Se eu pudesse abrir um buraco, enfiar minha cabeça, eu teria feito isso. Eu estava muito constrangida. E eu falei: não, minha senhora, não tem condições. A gente está com esse carro aqui. Nosso carro era uma Volvozinha. E aí, a gente está com esse carro aqui e tal. E ela falou: mas eu tenho uma caminhonete. Eu posso levar para vocês? Eu falei: gente, que seres humanos são esses? Como assim? Né? Ela já deu. A gente não deixou, mas ela estava disposta Aham. a colocar as coisas no carro dela e trazer pra Carro dela e gente. levar. Cara, isso pra mim, eu falei, gente, que lugar é esse? Então eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aprender. Porque a gente vem de uma cultura, é lógico, não dá para comparar com o Brasil, porque o poder de compra aqui não há comparação. Né? Eu lembro que as televisões dos nossos quartos foi tudo desses luxo, que a gente não chama de lixo, porque eu falo, gente, não dá para chamar de lixo, porque é muito luxo você colocar uma televisão em perfeito estado com o seu controle para você usar. É uma benção. E aqui você encontra demais. Todo mundo tem essa história aqui para contar. Então eu sou muito ligada a isso. E eu fiquei encantada, encantada. Nossa, gente, sério, vai dar para montar uma casa? Eu não acreditava muito bem. A gente ouve falar, mas Uhum. você viver É é diferente. louco, entendeu? É muito diferente. E aí, só que tudo isso aconteceu, e quando a gente já estava com 3 meses aqui. Já passou 3 meses, a gente só tem 3 meses agora para realmente, né, começar a viver alguma coisa. Aí foi na hora que o Ni falou: olha, nós vamos ter um direcionamento, então, que aqui a gente pode fazer extensão de visto. Você pode pedir uma extensão de mais um período. O que você acha da gente, então, ao invés de passar, já que a gente vai ficar 2 anos longe do ministério, se a gente passar aqui mesmo? Eu falei assim, poxa, mas aqui é tudo muito, né? Não vou ficar ilegal. Deus abençoe. A gente sabe que tem muita gente que vive aqui porque não é fácil viver legalmente aqui. É muita grana que você tem que investir, documentos, é tudo muito burocrático e difícil, essa questão de imigração.
Então a gente entende que tem gente que não tinha. Falei para ele, não sai do meu país livre para poder ver legal no país de ninguém. Ele falou, não, vamos fazer as coisas direito. Vamos ver, você dá a entrada na extensão de visto e a gente então pensa num período para poder ficar aqui maior. Só que a extensão de visto ela dava mais 6 meses. E Uhum. aí o nosso projeto de 6 meses, a gente ia pedir mais 6 meses, seria um ano. Agora ele já queria que nós passássemos os 2 anos do sabático aqui. Falei, bom, então a extensão de visto também não ajuda. Aí eu falei para ele, então vamos unir o útil ao agradável. Se nós viemos para viver algo novo e aprender algo novo, então eu vou aproveitar e vou aprender o inglês. Vou fazer o estudo aqui, além de tudo, ele nos dá o visto de uma permanência legal aqui. E Uhum. aí foi o que nós fizemos. Vamos então investir num visto para a gente poder ficar mais tempo aqui, pelo menos esses Deixa eu 2 anos que foi o que ele se aproveitar, propôs. deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu odeio cortar vocês, mas é, Imagina, imagina. é porque Se eu não você não me tenho. cortar, eu falo para burro. Não, mas a ideia é essa, é ouvir vocês. Eu já fiz 40 episódios falando sozinho, então Ah, então tá bom, agora eu quero ouvir vocês. É, que é, bom. mas é que isso já passou em alguns dos outros episódios e eu não perguntei. E eu quero perguntar porque pode prestar um serviço para as pessoas. Essa Sim, mudança do visto de turista para o visto de estudante, nas histórias contadas aqui até agora, ficou parecendo uma coisa fácil de fazer. Eu queria saber se é ou não, porque as histórias foram mais ou menos que você contou. Ah, a gente já fui lá, tirei um visto de estudante, e aí a história seguiu, eu não parei, e aí eu fiquei pensando, poxa, ficou com a impressão que daqui a pouco é simples. Eu tô lá, fui para Disney passear, sei lá, e no meio disso decido, não, vou ali fazer uma matrícula e fico. Me explica um pouquinho esse processo, até para quem está vendo ou ouvindo no sentido de aprender mesmo, de como que faz esse processo. sim. Como é que é esse processo aí, de É, mudar de é turista legal, para estudante? super legal você falar sobre isso, porque de fato as pessoas colocam as coisas aqui como se elas fossem fáceis demais. Uhum, E não é. Primeiro, porque sem uma preparação financeira, você não vai conseguir viver isso. Você não vai conseguir viver. Por quê? Porque as documentações que são exigidas pela imigração, eles querem assegurar que todo o seu período anual, tanto de despesas pessoais como de despesas do curso, você vai ter em uhum, cash, caixa, ali, na conta bancária. Não é todo mundo que tem esse cacife assim para poder dar. Você vai passar por você tem que contratar um advogado. O tá, advogado vai montar o seu processo. Você vai ter que trazer documentações do Brasil para cá e vai ter que pagar por essas traduções. Cada folha tem US$ 30, mais ou menos, você paga por tradução de tudo aquilo que você tem que prestar conta aqui. Depois disso, vai para apreciação da imigração. Aí eles vão decidir se eles querem mais documentos ou não, se eles vão te conceder ou não. Ou seja, eu creio que o mais difícil nessa questão de mudança do visto, para mim, ok? Foi o financeiro. Eu já tinha dispensado um valor para poder vir para cá, para poder não precisar ficar na casa de ninguém, porque me conhecendo, aí você tem que saber o seu perfil. Tem gente que vem aqui, eu moro no quarto da pessoa e morei durante 2 anos e deu tudo certo. Eu não tenho esse perfil. Eu já venho de um casamento longo que não tem filhos e eu prezava demais a minha autonomia ali, né? A minha privacidade era uma coisa que estava num nível fantástico. Então eu falei, por causa de nós vamos lá, mas eu já vou te avisando, eu não vou morar com ninguém. Eu preciso de um quarto e cozinha, mas eu preciso de um lugar que seja nosso e que a gente possa ficar bem e tudo mais. Então, e para isso é dinheiro, né? Nós chegamos aqui com a agravante, Wesley, que depois da pandemia, durante, na verdade, a pandemia, muitas pessoas pararam, não puderam trabalhar, como a maioria, acabou, uhum. zerou geral aqui, muita gente quebrou, muita gente que estava vindo uma pegada legal, financeira, quebrou nesse período. E o que aconteceu com alguns imigrantes, e infelizmente na maioria latinos? Eles abandonaram as casas que estavam alugadas e foram embora sem pagar nada.
Alguns também venderam, porque quando você sabe que quando a gente aluga uma casa nos Estados Unidos, você já vem com os eletros, com geladeira, fogão, Uhum. micro-ondas, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, máquina de secar, vem tudo, gente. A mesa pura, né? Se você não precisa, já está com o aluguel da sua casa. E algumas pessoas, até para poder ter dinheiro, para poder voltar para sua terra, venderam esses bens que não eram deles. Quem veio pós isso sofreu demais, porque as Uhum. pessoas não queriam alugar para você. Então elas estavam pedindo o DAO, que é o calção. Eles pediam às vezes, você vai ter que adiantar dar 6 meses de DAO para você poder ter um aluguel de um ano. Ou seja, você vai ter que pagar metade do ano do aluguel adiantado para você poder morar um ano aqui. Então, foi muito difícil. Então, tudo isso, financeiramente falando, para quem quer essa autonomia? Estou falando do meu caso, que para mim era importante ter a minha casa, de não precisar morar. Se precisasse morar, se eu tivesse vindo aqui com essa proposta, ok, mas não era a minha. A minha era, eu preciso de uma higiene mental, de um renovo, né? Então, eu precisava do meu lugar. Então, nessa questão financeira, para você fazer mudança de visto, é muito difícil. Outra questão que é a questão psicológica e emocional. Por exemplo, quando você está nos Estados Unidos, você vai fazer uma mudança, você não está fazendo uma mudança de visto, você está fazendo uma mudança de status. O meu visto, ele é de turista. O meu visto, ele permanece de turista. E o meu status é de estudante. Ah, Quando você tira isso pelo Brasil, você não muda o status, você muda o visto. Então, você sai do Brasil com um visto de estudante. Isso te dá direito ao quê? Te dá direito nas suas férias você poder retornar ao Brasil. Quando você faz essa mudança de status aqui, já em solo americano, e você pede essa mudança, você perde o direito de ir para sua terra durante todo o período do status. A não ser, salvo que você pode até voltar, mas aí você vai ter que passar pela imigração americana para poder começar de novo a documentação e pedir para que eles mudem o seu visto de turista para estudante. Então, para nós, foi uma decisão extremamente difícil, porque ia exigir de nós um período sem poder ver a nossa família. E a gente não estava esperando. Não era o que a gente queria até então, né? Mas, ao mesmo tempo, a nova experiência aqui nos deixava, não dá para a gente falar assim que a gente teve uma experiência nos Estados Unidos passando 4, 5 meses aqui. A gente vai precisar de um período maior, né? Se a gente se propôs a largar tudo lá para poder viver algo novo, a gente não pode ir embora agora. Então foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão que a gente precisou tomar. Mas dizer para você que é fácil, não é. Não é. Não é à toa que as pessoas, inclusive, vivem ilegais aqui. Porque, por exemplo, você deu a entrada nos vistos, e aí eles pedem mais referências. No nosso caso, graças a Deus, foi muito tranquilo. Mas a Ju, por exemplo, que não é minha filha, e por ser de menor, e a questão de tráfico humano aqui, pra você ter uma ideia, nas casas de vacation aqui, elas têm, olha, cuidado com o tráfico humano, porque tá incrível, né? E ela, por ser de menor, não está com os pais, nossa, as exigências dela foi terríveis. Então deixa você tem que eu. ter essa Aham. preparação. E deixa eu te perguntar, até porque eu quero chegar ali na frente, que eu quero falar uma coisa específica contigo, que eu guardei para falar contigo, mas é, deixa eu te perguntar assim, aí beleza, aí você conseguiu, enfim, venceu essa parte da documentação e aí conseguiu ficar esse tempo aí. E Aí a gente conseguiu uma permanência, não só de 2, mas de 4 anos, como residentes, estudantes nos Estados Unidos. tá, Então, dentro do status, tudo bonitinho, entendeu? certo. E aí, bom, vocês conseguiram uma residência de 4 anos, e aí, bom, enfim, decidiram agora nós vamos tentar viver aqui, enfim, e aí.
vem o empreendedorismo, que aí eu quero entender. O que que hoje vocês fazem aí? Como é que essa roda está girando agora? Olha que legal. É legal dizer para você que quando a gente decidiu isso, a gente pensou, bom, mas aí a gente, né, para viver aqui, a gente precisa então viver de dólar, porque viver do dinheiro do Brasil não rola, né, minha gente? É bem difícil e tudo mais. E uma das respostas para a gente era: se nós conseguirmos algo para poder fazer aqui, para poder gerar renda em dólar, então nós ficamos. Se não, não. E aqui é muito comum, todo imigrante, eu creio que a maioria do pessoal que já deve conversar com você falou sobre isso, todo imigrante aqui trabalha com serviços de limpeza, de pedreiro aqui, né, de construção, é o que mais tem aqui. O imigrante é quem constrói essas coisas. Como piscineiro, jardineiro, é o que tem aqui. Porém, o seu visto de turismo e o visto de estudante não te dá o direito de trabalhar. Você não pode trabalhar. Você pode empreender, você pode ter uma empresa, mas você não pode trabalhar na sua empresa. Isso é engraçado, né? Não, isso é uma coisa de É, louco, né, é rapaz? Eu não engraçado entendo mesmo, muitas vezes. porque eu até entendo, é perfeitamente compreensível para mim a questão assim, não. Teu visto é para estudar, você veio aqui para estudar, estuda. Ok, Essa parte eu entendo. Mas a parte de mas se você vai poder ter empreender, uma empresa e não poder trabalhar é engraçado. E só te dizendo assim, eu, por enquanto, aí dos Estados Unidos, eu conversei com uma pessoa em Portugal que está trabalhando, conversei com uma pessoa no Canadá que está trabalhando também, mas as três pessoas que eu conversei aí, as três têm empresa. Nenhuma, as porque não, três, não tem outra maneira de você ter renda aqui que não as seja você três têm empreendendo. empresa. Não tem como, é impossível. E engraçado é que a maioria, quando você chega aqui, as pessoas vendem muito, por exemplo, o schedule de casas, que você também já deve ter ouvido de alguém por aí. Uhum. Então, as Só pessoas. para eu ouvir, mas só para o pessoal entender. Schedule é uma agenda de clientes, né? É isso, Uma né? agenda de casas que fica Isso. para que você administre ou que você faça as limpezas dela e tudo mais. Então, chamam de schedule de casa. É um número de casas Uhum. fechados para você que tem na agenda ali tantos limpezas por mês e ela é sua, é de sua E alguém responsabilidade. vai, As e ali pessoas vai ali vendem isso. exato, a pessoa vende aquela carteira de cliente. E aquela carteira, perfeito. Isso. Exatamente isso. Porque schedule, E é muito schedule em comum. inglês é agenda, né? É É agenda. agenda, é Isso. engraçado, mas é É, agenda. deixa eu te Então, eles perguntar, e aí vendem você isso. me responde se puder e se quiser. Claro, tá? Porque teve outra pessoa que fez essa referência a comprar o schedule e eu, às vezes, eu estou batendo papo aqui, eu esqueço que, além de bater papo, eu estou tentando prestar um serviço. Então, Tá certo. quanto custa hoje comprar um schedule? Porque daqui a Ok. pouco, vamos lá, estou prestando serviço. A pessoa está aqui no Brasil e está pensando, tá, legal, esse é o caminho, vou para lá fazer isso. Quanto custa isso? Wesley, eu ganhei o meu Stedon. Eu não paguei um centavo por ele. Não paguei. Que E loucura. isso foi uma. É o que eu te digo, filho. A gente vive de milagre, de muita bênção mesmo. Mas eu sei que a maioria vai depender muito do número de casas, da quantidade. Aqui eles pagam as casas por quartos, né? Uhum. Há uma casa de 5 quartos. É engraçado como se não existisse o resto, né? Por exemplo, a gente tem uma casa de 15 quartos. Aí Uhum. tem mais a sala de cinema, a sala de estar, a sala de. Tudo isso não é contado. A cozinha, que é terrível, não é contado. Eles contam por casa, por quartos. Quanto mais quartos, maior o número de renda. Flórida é péssimo. Flórida é o que paga pior. Todo mundo que trabalha com esquerdo, que vem do norte, de onde for, fala: gente do céu, mas vocês ganham muito pouco nesse lugar. Porque a remuneração da Flórida, até Uhum. por ser um mercado que todo mundo vem para cá e todo mundo quer ficar da Disney e tudo Uhum. mais, então a remuneração é ruim. Mas eu sei que mais ou menos com 10 a 15 casas, eles chegam a cobrar de 20 a 30 mil dólares. Tá. Não é, A gente está não é falando, um tá pouco dinheiro. falando de 100 a 150 mil reais aí de Exatamente. Quando investimento. nós viemos, a minha irmã tinha um schedule que ela já tinha comprado, e nós conhecemos como que era o trabalho, né?
E depois disso, uma pessoa que nos conhecia, conexões é tudo nessa vida. Conexões, se você vai ter uma parte aí de conexão, a gente pode falar muito sobre isso. E a pessoa sabia que nós já conhecíamos, já tinha ouvido falar da empresa da minha irmã, que a minha irmã trabalhava, nossa, muito bem, a empresa dela estava indo muito bem em outras companhias. E aí uma pessoa chegou para a gente e falou assim, olha, eu estou com muitos problemas com o pessoal que faz a limpeza das casas e tudo mais, eu preciso de uma equipe que seja comprometida, que eu não vou ter dor de cabeça e tudo mais. Eu queria ver se vocês não queriam assumir um schedule. Só que essa pessoa, nós tínhamos cumprimentado ele 2 ou 3 vezes na vida. Não era alguém que tinha convivência ou que nós tínhamos falado que nós queríamos nada. Nós tínhamos falado em oração, né? Deus, se é pra gente ficar aqui, nos deu um rumo. Foi o que nós tínhamos feito. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, cara, mas só tem um problema, eu não tenho condições alguma de comprar um schedule agora, né? Porque US$ 20.000 já morando aqui, não tem como, né? E aí ele chegou e falou assim, não, mas não é isso que eu tô te oferecendo, eu tô te oferecendo um schedule com 16 casas dando para vocês. Eu falei, Nossa. não creio. E foi assim mesmo. E nós ganhamos um schedule, a princípio, com 16 casas. E aí foi pra gente a resposta, não, fiquem aqui porque é o lugar. E aí é muito engraçado, Leoz, quando a gente fala de reset é um barato, né? Porque, tá, você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, quais são os caminhos? Não é igual o Brasil. Aí você não tem uma residência fixa, você não tem um green card, tudo mais. Ah, mas existe um CPF para imigrantes, que é chamado de IT number aqui. Aí você vai de novo. Eu tirei meu CPF, cara, quando eu era adolescente. Eu tô com mais de 40 anos, vou atrás de CPF na minha vida. É muito engraçado, cara, é muito engraçado. Você não tem noção. O reset, assim, como a Sim. sua mente muda para você descobrir, inclusive, quantas coisas você construiu até agora. Aí eu voltei lá de novo para fazer o CPF da pessoa, né? Vamos fazer aqui, o que que a gente precisa? Como que a gente abre empresa? Aqui é bem desburocratizado quanto a isso, né? Tudo muito simples. Aí sim é simples. Aí você vai encontrar uma coisa muito simples. Mas é engraçado, porque você pensa, eu trabalhei com contabilidade no Brasil durante muitos anos. Esquece tudo que você sabe, não tem nada a ver. Você está em outro país, são outras leis, são outras normas, né? E como aqui também é muito fácil, você pensa, sério, gente, não precisa de um carimbo da junta comercial nesse lugar? Não, precisa nada disso. Calma, vai chegar aí, né? É muito engraçado. Só vivendo assim, a gente vai lembrando e vai dando risada, porque foram muitas coisas que foram acontecendo até aqui. Tá. E assim, a gente conversou e aí eu te disse até que uma parte da ideia desse podcast veio de uma interação que a gente teve de por texto ali no Instagram. Aliás, falar em Instagram, lá vou eu de novo. Dessa vez eu tô tocando direto aqui, eu não fiz nem intervalo. E aí eu esqueço de fazer, pessoal. Assim, eu acho que já faz quase uma hora que a gente está conversando aqui. E eu nem disse para vocês que se você já chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, enfim, segue nas redes sociais, porque a vida é assim. Se você não fizer isso, o canal não se sustenta, a gente não continua aqui, não chega a mais gente, e é assim que funciona. Então, se você chegou até aqui, como eu sou muito esquecido, sempre esqueço isso, depois na edição eu boto pela tela aí um negócio pedindo para seguir, porque se você já chegou até aqui, eu não vou te perguntar se você está gostando do papo, porque eu tenho dito isso com uma certa frequência. Se você ficou aí uma hora e está odiando, talvez você O precise de problema uma é sério, ajuda, amigo. porque não faz muito sentido, não. Então, você chegou até aí é porque você está curtindo. Então, fortalece aí, né? Curte aí, aperta o sininho, enfim, faz todas essas coisas aí. Mas voltando, que aí o lance do Instagram me fez lembrar de fazer isso, porque eu não estou acostumado. O podcast ele era só em áudio, e há pouco tempo eu comecei a colocar em vídeo, porque as pessoas preferem, às vezes, a plataforma do YouTube ali e tal, então é Verdade. novo para mim fazer essas coisas, mas tudo bem.
Então a gente teve uma interação ali pelo Instagram, é, e basicamente a gente estava falando ali sobre a questão do trabalho virar o fim e não o meio, né? Que tem tudo a ver com o meu conteúdo fora aqui do podcast. O podcast é para a gente bater papo, é para a gente refletir, mas o meu trabalho fora tem tudo a ver com isso. E por isso que até eu me interessei na conversa, a gente conversou um pouquinho, porque eu entendo e defendo e trabalho para que o planejamento, a disciplina, enfim, todas essas coisas, que elas têm que ser um meio para que você atinja um fim, e não isso virar o fim, o motivo da sua vida. Trabalhar, 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 ter mais dinheiro, ter mais dinheiro, ter mais dinheiro, ser promovido, derrubar o coleguinha, e, enfim, viver nessa corrida onde você, quando chega num lugar, tem que chegar ao próximo, enfim, e vive uma vida que às vezes nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, o meu trabalho consiste basicamente em a gente tentar construir um meio para que você chegue lá no seu fim, e que você tenha uma vida de qualidade com a tua família, enfim. E a gente conversou um pouco sobre isso e você me falou um dado nessa conversa. E eu não sei se você lembra dele. Sim, sim. E ele Eu me lembro que eu. e ele me assustou um pouco, assim, porque eu Sim. nunca tinha ouvido aquilo. É É, mesmo? você lembra qual que era? Eu não lembro o dado certinho, mas eu lembro por cima, porque em 2020, quando eu vim para cá, a gente veio para poder fazer uma palestra para casais em Uhum, igreja. E o pastor da igreja me deu esse dado, falando do índice de divórcio entre os imigrantes aqui. Então, aquilo que você está falando é verdade, Wesley. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque aqui, eu lembro que quando eu cheguei, uma pessoa chegou para mim e falou assim: ah, você vai fazer alguma coisa? Você não sei o quê, você precisa se movimentar, tal. E eu falei assim: nossa, eu estou tão cansada que eu estou precisando hoje, eu acho que hoje eu vou dormir até às 10. Porque de verdade eu estou precisando descansar. Ela olhou para mim e falou assim: filha, você está respirando em dólar aqui, você está na América. Você precisa se preocupar em ganhar dinheiro. uhum, Aí eu brinquei, né, muito Priscila, olhei e falei assim: não, filha, eu continuo respirando oxigênio. Em qualquer lugar do mundo eu respiro oxigênio mesmo. Só que eu estou respirando oxigênio nos Estados Unidos. Aí eu falei para ela: eu não tenho problema nenhum em ter dinheiro. Eu tenho problema do dinheiro me ter. Isso é um problema para mim. Então, por que que eu estou falando? Por que que eu estou te dando esse contexto? Porque a gente vê as pessoas numa frenesi, sim, eu preciso ganhar dinheiro, e elas acabam sacrificando o seu tempo em família, sacrificando o seu tempo conjugal, sacrificando o seu tempo com os filhos para poder ganhar dinheiro, porque você está na terra da oportunidade e tem que fazer muito dinheiro. Eu posso te dar dois exemplos daquilo que eu vivi. Por uhum, exemplo, nós aqui temos 3 equipes que trabalham conosco, porque hoje eu presto serviço para mais de uma empresa. Né? A uhum, nossa empresa de limpeza de casas de vacation presta serviço para várias empresas. Então, a gente contrata pessoas, né? A gente não contrata, a gente tem pessoas que também estão na mesma situação, que têm a sua empresa, eu contrato elas para poder fazer as faxinas para minha empresa. Uma delas vieram um casal que eles trabalhavam na Bolsa de Valores. Ela me contou tudo, com um currículo maravilhoso e tudo mais, mas não aguentou o estresse, a uhum, falta de paz na família também, muitos conflitos familiares, tudo, vamos embora para os Estados Unidos. E chegou aqui, eles não tiveram problema nenhum de começar fazendo limpeza nas casas. Só que ela não me disse todo o contexto de como veio o psicológico do esposo dela aqui. Um dia, depois de 2 meses, quase 3 meses que eles estavam aqui, ela me ligou e falou: Pri, me perdoa, eu não posso terminar a sua casa. O meu esposo teve um surto psicótico e eu estou levando ele para o hospital. E eu disse assim: como assim surto psicótico? Ele tá bem? O que que aconteceu, né? Ele falou: não, ele já saiu do Brasil estressado, já saiu com um quadro de depressão,
Chegou aqui na América e achou o quê? Ah, eu vou bombar, eu tenho um currículo muito bom, eu vou fazer e vou acontecer. Mas eu vi um rapaz aqui, essa semana, falando aqui em casa, que parece que 70% das pessoas que vêm aqui como imigrantes, elas não conseguem trabalhar com aquilo que elas foram formadas no Brasil. Não conseguem. Mesmo porque precisam de mais especificações, é outra linha. E é muito difícil para eles. Ele estava falando que 70%. Ele é muito feliz porque ele conseguiu fazer a mesma coisa que ele fazia no Brasil. Mas isso depois de quase 6 anos de América. Então não é uma coisa tão fácil assim. Se você quer mudar de país, você vai ter que aprender a, a começar do nada, a esquecer quem você é para construir um novo eu. E aí sim, a ilustração do seu amigo foi fantástica, porque é isso mesmo. Então a gente vê muitas pessoas que têm currículos, e uma delas era jornalista, uma menina que limpava a casa para mim era jornalista. Ela era uma blogueirinha, ela tinha um monte de gente no Instagram, mas para se sustentar aqui, ela estava limpando a casa, né? Outro dia, uma moça me ligou, esse casal ainda trabalha conosco, ela me ligou falando que ela já estava desde as 7 da manhã trabalhando, eu acho que era 6 horas da tarde, ela tinha chego numa outra casa que não era da minha companhia, era de outra companhia, e a casa estava destruída, e ela não sabia o que fazer, ela começou a me ligar e ela chorava copiosamente, falando, olha, infelizmente, eu vou ter que me separar dele, porque ele acha que a gente só tem que viver de dinheiro, e eu vou pegar os meus 2 filhos e vou embora para o Brasil. E aí a gente, né, com muito amor, eu ouvi bastante ela, tal, conversei com ela para ela se acalmar. Depois o esposo ligou, mas quase que se separaram. Quase que se separaram. Por quê? Porque não, a gente tem que ganhar dinheiro. Não, a gente veio aqui, a gente tem que fazer e tudo mais. Então, esses dois casos, o rapaz que teve o surto psicótico depois de 3 meses, ele teve esse surto mais ou menos umas 2 da tarde, às 11 horas da noite, ele estava pegando o avião e foi embora para o Brasil. Acabou. E ele tinha vendido tudo no Brasil para poder vir para cá. E esse é o ponto, né? Assim, porque às vezes, quando eu falo essas coisas, às vezes isso causa uma coisa na cabeça das pessoas que não entendem muito. Porque, bom, esse cara fala de performance, de desempenho, de estratégia, enfim, minha profissão é essa, mas ao mesmo tempo ele fala de que isso tem que ter uma medida. E essas coisas elas meio que não combinam, porque normalmente as pessoas que estão no meu ramo e que falam disso são aquelas pessoas que passam o tempo na tua orelha assim. Saia da zona de conforto, trabalhe, senão você vai ser um perdedor. Vai lá, toma banho gelado às 5 da manhã. Bom, já, só nessa aqui eu já perdi alguns seguidores porque é da vida. Mas o que eu quero que as pessoas entendam, e eu sei que não é fácil, é que assim, eu não tenho nada contra o dinheiro, não, muito pelo contrário, eu acho que todo mundo tem que ganhar bastante dinheiro. O que eu quero, o que às vezes as pessoas não entendem é que para que inclusive você possa ganhar o dinheiro, crescer e sustentar, você vai precisar da sua saúde, você vai precisar do teu corpo, você vai precisar das pessoas que estão ao seu redor, porque são elas que te sustentam a longo prazo, enfim. Então, o que eu quero te dizer é que eu trabalho com longo prazo, não com curto prazo. Eu não quero que você ganhe dinheiro e morra daqui 5 anos. Boa. Eu quero que Boa. você tenha uma vida boa, que sim, que você ganhe dinheiro, conquiste as coisas que você quer, mas com um plano. Porque com um plano a gente consegue fazer isso de uma forma que seja racional, que você consiga escolher a- as batalhas a serem lutadas, não saia desperdiçando energia em tudo, porque às vezes isso é até inconsciente, a pessoa tenta fazer tudo ao mesmo tempo e aí se desgasta mais, inclusive, do que o necessário, porque nem sempre ganha mais dinheiro quem trabalha mais, às vezes ganha mais dinheiro quem trabalha melhor, quem trabalha certo. Certo? Então, esse é o Concordo. ponto. É, ganhar dinheiro é bom, e a questão é ganhar dinheiro fazendo as coisas com o esforço necessário para isso, e não acabando Exatamente. com a sua vida. Esse é o ponto. E quando eu tive aquela conversa contigo,
eu fiquei pensando, falei, poxa, tem tanta gente que sai do país e vai tentar melhorar a vida Nem sempre. e aí não, poxa, se você vai lá e perde sua família, como foi o caso, né? A estatística que você me deu na época foi essa, eu acho, que 70% dos imigrantes É, acabavam parece que é isso mesmo. se Eu divorciando. lembro que era, se eu não me engano, é 70 das famílias. Bom, eu sei que aqui muita gente é. Aliás, existe quase um jargão falando assim: nossa, você vai para os Estados Unidos, vai acabar com o seu casamento. Pois Ah, você vai, não, pra você ter uma ideia, porque é assim. É lógico que essa questão de querer muito dinheiro, que aí você vê mais os homens tratando com isso, é um fator que foi bem determinante para muitas pessoas. Mas o que que acontece também? Aí eu estou sofrendo muito com as decisões do outro, não concordo com o que o outro está fazendo, não concordo com como o outro tá gastando seu dinheiro, enfim, fazendo seus negócios. Para que que eu vou ficar presa nesse casamento se eu posso alugar uma casa e essa casa eu não preciso me preocupar e dispensar um dinheiro para poder comprar uma geladeira, quando a gente casa, isso é quase um planejamento de vida, né? Quanto a gente gasta para poder, no Brasil, construir a sua casa? Você já começa logo, meu Deus, o preço da geladeira, o preço da televisão, o preço Aqui não. Você entra e essas coisas básicas para você viver já estão inclusas no aluguel. Então, a facilidade de você recomeçar ela é maior do que a do Brasil. Eu estou falando isso entre imigrantes, tá? Eu estou falando que essa estatística ela não é norte-americana, não posso te dizer. Eu lembro que quando eu vim aqui, quando eu vim para pregar aqui em 2018, nessa igreja de Naples, voltei em 2020, quando eu vim visitar minha irmã, aí teve aquele coisa de casais aqui, e eu já tinha encontrado várias pessoas que já não estavam mais juntas, e eu estranhei. E aí que eu fiquei descobrindo essa estatística. Mas hoje, convivendo aqui com a comunidade de imigrantes, você vê que virou até jargão. Você vai perder seu casamento. Cuidado, porque você vai perder o casamento. De tão certo que isso vai acontecer. Exatamente por conta disso. Então, tem a parte das mulheres, que eu percebo que para elas, além de não ter o julgamento familiar, existe essa facilidade de você recomeçar, não querendo mais viver sobre esse jugo do marido que só pensa em dinheiro, que não pensa no lazer na família, que não pensa nisso, naquilo mais, e o marido que acha que a mulher tem que entender que agora é hora de você fazer o seu futuro em dinheiro e tudo mais, sem pensar que você tem que preservar o relacionamento. Então, isso é muito comum. E chega a ser assustador, inclusive. e é bem isso, né? Quando você pode até ter um objetivo, né? Mas se o plano não está bem construído, as coisas ao redor acabam que vão sucumbindo, porque nem a pessoa que está contigo e que embarcou nisso, ela está na mesma energia, seja ela qual for, tá? Eu nem tô. Entendo que eu não tô fazendo nenhum julgamento, porque eu nem acho que exista certo ou errado, Exatamente. cada um escolhe o seu caminho e faz. Mas ao escolher o caminho, é saudável que se tenha um plano para chegar lá e que esse plano inclua todo mundo que está envolvido nisso, né? Porque, mais uma vez, a sua vida não vai se resolver em um ano, dois, né? Você vai, se tudo der certo, e eu sempre desejo que dê certo, você vai viver normalmente muitos anos e você vai precisar conviver com as suas escolhas de agora, né? Então, Exatamente. Exatamente. A gente vê muito isso aqui, né? Então, por exemplo, com as pessoas que trabalham para a gente, eu sempre falo, esse final de semana mesmo, uma equipe chegou e eles estavam muito estressados e eu falei para eles, gente, está na hora de vocês pegarem uma praia em família. E aí ele falou, Pri, mas eu tô. Eu falei, não, a gente segura as pontas, vocês vão, mas vocês têm que ter. Aí eles voltaram ontem agradecendo, porque a gente dispensou eles no final de semana para que pudesse estar em família. Então, a gente sabe dessa importância, né? É muito maior do que o que eu quero ajudar, porque aqui a gente até prefere pessoas que estão começando agora, porque a gente sabe da dificuldade que é, né, de você construir.
Se você não estiver envolvido com as pessoas certas e tudo mais, nós tivemos a imensa alegria de ter as pessoas certas do nosso lado. Como eu te disse, nem o meu schedule eu comprei. Então, foi incrível o que aconteceu comigo. Mas eu vejo pessoas aqui, teve um outro casalzinho, de pessoas mais de idade agora que estão começando com a gente agora, porque tem uma outra companhia entrando. E ela veio conhecer uma pessoa pelo Facebook. Essa pessoa falou para ela: olha, fica tranquila, eu arrumo aqui para você a casa, eu já moro aqui há muito tempo e eu compro para você os móveis. E ela disse, parece que ela gastou quase US$ 40.000 só em móveis para poder mobiliar a casa dela inteira. E sem saber, a pessoa não tem noção, sabe? Ela só queria vir embora, queria ir embora do Brasil, aquela coisa toda. E chegou aqui, e quando ela chegou, os móveis eram tudo velhos. Na verdade, com certeza, deve ter sido pego dos luxos aqui de terça-feira. E a pessoa foi e montou a casa do jeito que deu, né? E depois não fazia um mês que ela estava aqui, a polícia bateu porque ela estava numa residência que estava invadida, porque Ah, não era da pessoa que alugou para ela. E aqui tem muito disso. Pessoas que vêm com negócios prontos e chega aqui não é nada disso. Então, a gente, sabe, a gente prioriza esse tipo de pessoas porque Deus nos abençoou muito com as pessoas certas. Então, nós gostamos hoje de ser as pessoas certas na vida de alguém. É o meu objetivo hoje aqui. Primeiro, porque Deus nos abençoa muito. Mas a gente sabe que tem pessoas que não tiveram a mesma felicidade, né? E a gente tenta lidar com tudo isso, de primeiro apresentar um trabalho que seja diferenciado, porque eu digo para eles sempre, eu falo assim, olha, toda vez que você estiver limpando uma casa, você tem que entender que aquela pessoa se planejou às vezes 2, 3 anos para poder estar aqui. É o sonho de muita gente estar aqui na Disney. E que eu quero que eles pensem quando eles entram numa casa que é nossa, né? Que está sob os nossos cuidados administrativos de limpeza, que eles se sintam abençoados, porque eles vieram numa casa que está extremamente limpa, que estava tudo muito bem cuidado, porque também não é uma coisa muito padrão aqui. As pessoas querem. Onde tem ser humano, você sabe quem é, todo mundo quer tirar proveito de todo mundo. uhum. E fazendo esse o melhor, foi que Deus está nos abençoando aqui. Foi vendendo essa ideia que a pessoa se sinta abençoada por estar numa casa em que realmente elas viram que foi bem cuidada, que foi bem tratada, que está tudo muito limpinho e tudo mais. Acho que quem já foi fora aí, já viu casas fora, sabe do que eu estou falando, que não é uma limpeza igual a do Brasil, por exemplo, né? As pessoas, elas dão aquele tapinha, tudo mais. A gente não. A gente tenta prestar um trabalho de excelência. O nome da nossa empresa em hebraico quer dizer excelência, inclusive, porque é o que eu quero dar para o outro. E Aproveitando, isso, deixa eu aproveitar. Depois vai estar aqui na descrição, nos comentários aí como contactar a empresa de vocês aí, porque inevitavelmente as pessoas daí, uma ou outra pelo menos vai ouvir ou ver, e aí, quem sabe que legal. não geram conexões aí e as coisas funcionem. Mas é muito legal, né? Tem uma empresa agora que chama a gente, eles têm muitas casas. E foi por conta de uma outra pessoa os reviews, né? A internet hoje, ela é muito engraçada. Ela tem um poder assim que as pessoas não, acho que ainda não tem muita noção. Vou falar para mim, eu tô falando que o trabalho que a gente faz é manutenção, limpeza de casas, administração de casas, né? Que é o que a gente trabalha hoje. As nossas casas sempre levavam 5 estrelas. 5 estrelas para tudo. E toda vez que vai falar sobre limpeza, era sempre, nossa, uma casa limpíssima, aquela coisa toda. E se você vê os reviews de outras casas, tá sempre muito baixa, é a reclamação máxima. E foi exatamente esses testemunhos, né, esses relatos dos hóspedes a respeito das casas que as empresas chegaram até nós. Então, hoje, se eu falar para você que eu faço propaganda da minha empresa, não existe. A propaganda está lá. São os reviews que são bons, que outras empresas estão passando por problemas, vê que aquela empresa está bom, quem é que faz? Então é a Arete que faz, então beleza. E eles chegam até nós. Então, eu acho isso incrível, porque e eu também acho que é a lei da semeadura, né? Eu estou dando o melhor, estou colhendo o melhor. Eu estou preparando minha equipe para poder fazer um trabalho que não seja comum, para que a gente venha também colher o incomum.
É, você sabe que o meu padrão é a Bíblia. O Senhor Jesus, por exemplo, ele falava assim: se pedirem para que, se você fizer somente o que te mandam, então você é um servo inútil. Passa além. A própria Pri, Bíblia te convida para isso, é muito engraçado, né? é. Ô, Pri, eu tenho que te. Nós estamos encaminhando para encerrar. Ó, Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. muito rápido. Gostoso, foi É, gostoso. mas que bom, passou rápido. Tá bom. E tem algumas perguntas que eu estou fazendo para todo mundo, aí queria fazer para você também. A primeira delas é: se você pudesse dizer para alguém que está pensando em fazer essa jornada, uma ou duas coisas para não se fazer. Olha, se você está pensando em fazer isso, se você está pensando em vir morar nos Estados Unidos, não faça isso. O que você diria para essa pessoa? Uau! Não venha só com o pensamento de ganhar dinheiro. Tem muito mais do que isso aqui. Tem muito mais. Eu sempre vou valorizar a vida e a experiência. Tem pessoas incríveis, experiências incríveis, uma cultura que ela é incrível, que pode contribuir muito com você. Dinheiro é uma consequência de tudo aquilo que vai agregar à sua vida. Dinheiro é muito bom. E aqui você faz mais rápido, não mais fácil. Mais fácil jamais. É muito mais difícil do que no Brasil, pode ter certeza disso. Mas ele é mais rápido, muito mais rápido. Isso, Mas que isso não venha nortear a sua vida. muito bom. Eu acho que é isso. O contrário, se você pudesse dizer uma coisa para se fazer, faça isso. O que você diria? Faça as conexões certas. Ande com as pessoas certas. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho três tipos de nichos de amigos. É 99,9% brasileiro, né? Eu não tenho amigos americanos, porque eles também não são assim de fazer amizades, assim, aquela coisa toda. Mas eu percebo que há um grupo de amigos em que dizem que você é a média dos 5 pessoas que você mais convive, dos 5 livros que você lê. Acho que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Mas essas pessoas é incrível. Elas vivem com pessoas que estão ilegais aqui. Elas não conseguem enxergar que dá para ter um caminho que não seja ilegalidade. Não dá. Por outro lado, a gente vê pessoas que conviveram com pessoas que lutaram muito aqui. E elas conseguiram chegar ao seu objetivo de um green card muito mais rápido do que até aquelas próprias pessoas que ajudaram ela. Então, conexões é tudo. Andar com as pessoas certas é tudo. Aprender ser humilde para aprender com quem já trilhou esse caminho e que é bondoso e generoso bastante para te ensinar. Dê valor a essas coisas. Escolha bem as rodas das pessoas que vocês vão estar, porque isso vai determinar demais o seu destino aqui nessa terra. Muito bom também. Brasil, só a passeio? Como é que é isso na De tua jeito família? nenhum, a minha terra, imagina, nunca. Não, tô morrendo de saudade. Eu tô morrendo de saudade do Brasil. Eu amo o Brasil. Não, eu acho que aqui é o O lugar teu de plano é passagem. ficar um tempo e voltar, é isso? Exatamente, exatamente. Olha aí uma resposta diferente. Você é a primeira que me dá essa resposta. É, eu sei. Não, aqui todo. Não, 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 não. Não, não só Aqui. aí, tá? Mesmo as pessoas que eu conversei que estão em outros países, todo mundo me disse que o Brasil é Não, só passeio. não. Olha, Wesley, eu vou ser muito sincera com você. Eu acho que eu já não me vejo mais morando num lugar só de jeito nenhum. Eu já estou pensando na minha próxima, depois que eu voltar para o Brasil, na minha próxima jornada numa época na Europa. O mundo é assim, eu saí, agora que a borboleta resolveu voar, querido, não volta mais para cá. Eu não O mundo é consigo, grande mas também não demais, me né? consigo ficar preso nessa terra, não. Eu quero conhecer o mundo, minha gente. É, Quero voltar para minha terra. Eu quero voltar para o cheiro, para a comida do Brasil. Eu amo meu país. O Brasil, ele é mais rico do que os Estados Unidos em muitas coisas. Se nós pudéssemos ter sido melhor administrados, é lógico. Mas o calor humano, a comida brasileira, a alegria do Brasil. Eu sou conectada a pessoas, né? Então, é lógico que é o que, para mim, é o que mais eu vou E o valorizar. inglês está. O inglês está em dia.
The Book of the Tables tá demais, você não tem noção. Você É sabe que outro incrível. dia outro dia não, acho que nessa mesma conversa você me respondeu. Aí você me respondeu. Não, não foi nessa mesma conversa, foi quando a gente estava marcando o podcast. Você. Você mandou em inglês? Não, você respondeu em português, mas você respondeu em português uma frase que não se diz em português. Eu falei, olha só, Ah, ela está acontece pensando isso. em inglês, porque você disse assim: deixe-nos saber. Para uma, É pra uma aquele frase que seria assim, me avise. Então você disse lá o let me know, né? Tipo, co- co- é isso. eu li português, mas eu ouvi inglês, porque eu falei assim, Ah, não tem meu nada a Deus. ver com português, Não, mas ninguém às vezes fala isso, sai, né? né? Deixe-nos saber se você virar, né? Aí eu falei, Não, é muito engraçado. Às vezes eu tô conversando com as minhas irmãs dão risada, né? Que com elas eu fico mais. Aí elas falam qualquer coisa, ao invés de você falar um sério e tal, eu falo, come on, por favor. Né? Tipo, por favor. Então, às vezes sai umas coisinhas ou outras assim, mas eu me seguro bastante, porque vai que a pessoa acha que eu sei falar inglês. Mas é legal, porque já não tem mais não é aquele bicho papão mais, tá ficando cada vez mais fácil. Mas na hora que eu tenho que falar que eu perdi uma palavra, que eu não lembro qual é a palavra, acabou, meu Deus. Aí começa a mímica. Esses dias eu falei com um garçom a língua do eu não sabia, eu falava meu cunhado chorou de rir. Porque tem hora que você. Mas o meu sonho, o meu objetivo é pregar inglês, então eu vou ter que falar. É ah, isso. e é difícil porque tem que pôr emoção aí, né? Ah, Pois é, mas a gente vai chegar comunicar é lá. uma coisa, mas pôr emoção é. É. Quase por último, depois eu vou te dar um tempinho para falar sobre alguma coisa que você queira, da tua empresa, da igreja, enfim. Vai. Alguma pergunta que você queira fazer? Eu sempre dou espaço no final para se a pessoa quiser fazer alguma pergunta. Fique à vontade, afinal Ai, são uns 20 anos sem se falar. ó, que Verdade. legal. Que legal, que bacana. Se eu fosse te perguntar, por que você faz o que você faz? É uma pergunta bem ampla, porque eu faço muitas coisas, né? Eu faço muitas coisas. Eu acho que talvez essa seja a resposta, assim, por que que eu faço tantas coisas? Eu acho que eu sou um pouco inquieto, né? E, mas se eu fosse te dizer assim, mais para a parte que está aqui na superfície que as pessoas veem, que é a rede social e aqui o podcast, né? Porque eu tenho uma vida corporativa, né? Trabalhando para empresas, eu dou consultoria para algumas empresas hoje na parte de gestão. Mas essa parte que está aqui mais na superfície, que é ligada às pessoas, basicamente, tem alguma coisa aqui que serve para uma pequena empresa, tal, mas o foco aqui é mais as pessoas, porque acho que eu vou responder a tua pergunta da seguinte forma: eu quis trazer o que a gente faz com as empresas para as pessoas. Eu acho não, eu tenho certeza que aqui no Brasil as pessoas não têm uma cultura de planejamento, de pensar muito no futuro, de organizar um pouco as suas coisas, né? O americano, por exemplo, ele já tem uma cultura, por exemplo, de poupança que vem lá de novinho, né? Eles colocam o filho lá, daqui a pouco ele está lá fazendo a banquinha dele da limonada lá, porque ele sabe de onde vem o dinheiro. Então, aqui a gente não tem muito isso. Então, as pessoas vão meio que vivendo a vida. E as empresas não são assim. Então, a ideia de trazer isso para essa superfície aqui, que é a rede social, o podcast, acho que foi essa, assim, de tentar trazer para as pessoas um pouco da organização, do método, mas tentando fazer um pouco diferente nesse sentido que eu te disse, porque eu vejo muita gente fazendo isso assim, no sentido do vamos lá, tem que fazer, acorda às 5 horas da manhã, aquilo que tudo que eu já falei no outro bloco. Aí eu queria fazer isso de um jeito diferente, assim. Então, eu posso fazer duas perguntas? Pode, Eu pode. vou ter que fazer a segunda. A segunda é: qual foi a experiência mais marcante que você teve como resultado daquilo que você faz na vida de alguém? Então, Pri, assim, nesse trabalho aqui, porque no outro trabalho lá, vamos dizer, das empresas, lá a gente é dos grandes resultados, dos grandes números, né?
Então, a gente se satisfaz, às vezes, quando vê uma empresa tendo um resultado grande e numérico, né? Aqui eu vou te dizer que algumas pessoas alcançam coisas que são muito importantes para elas, mas respondendo para mim, eu vou te dizer que já teve vezes de eu receber uma ligação de a pessoa falar: eu ouvi o teu podcast e me ajudou. Ela não me pagou nada para isso, não tem nada a ver com o trabalho ofertado. E isso, para mim, eu vou te dizer que é o que mais me satisfaz. Eu sei que pode até parecer meio hipócrita, assim, porque eu gosto de ganhar dinheiro, tá, pessoal? Se vocês seguirem as redes sociais, tem um monte de jeito de vocês me contratar. Mas eu acho que vai um pouco além disso, sabe? Assim, a realização pessoal é quando alguém. Eu falei para vocês em off, né, uma coisa que eu posso falar aqui em on, sem problema nenhum. Talvez só de saber, por exemplo, que meu pai lá ouve o podcast e às vezes ouve até duas vezes, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Eu disse isso para vocês, vou dizer aqui de novo. Só isso já faria tudo isso fazer sentido, mesmo que mais ninguém ouvisse. Não Então, acredito. eu conversei. A primeira pessoa que eu conversei aqui, que o episódio dela tá no ar, foi a Mariana. E eu vou até falar uma coisa aqui. Enfim. E a gente fez esse bate-papo, também fazia uns 10 anos que a gente não conversava, e na semana seguinte a gente começou a conversar sobre essa coisa de internet, de conteúdo, e ela falou: eu tenho vontade de fazer e tal. E aí a gente trocou uma ideia nesse sentido. Se você tem ideia de fazer, faz. Mas não vai ficar perfeito. Faz. Fica perfeito fazendo, não é o contrário. A gente É, faz para ficar perfeito, não é fica perfeito para depois fazer. E aí passou uns dias e ela está lá fazendo. E isso, para mim, é o que me preenche. Poxa, de alguma forma eu fiz alguém eu criar coragem de construí. fazer uma coisa que queria fazer. É isso Então, aí. não sei se eu te respondi, acabei contando uma coisa específica, mas nesse caso aqui não são as grandes coisas, assim, são essas Ah, coisas assim, alguém que foi lá e fez uma coisa que fazia tempo que queria fazer e não tinha coragem de fazer, ou achava que tinha que ficar muito perfeito para fazer. E se tem alguém ouvindo aí, eu pudesse dizer uma coisa, é isso, assim, cara, não tem que ficar perfeito. Não tem que ficar isso. perfeito. Planeja um pouquinho, porque se você só começar fazendo, vai dar problema. Mas planeja um pouquinho e vai fazer, vai fazer. Você vai fazer mal, vai ficar ruim, vai ficar ruim. Esse podcast, ele ainda tá ruim. Tá ruim porque eu não tenho o equipamento para fazer. Se vocês olharem aqui para trás, vocês vão ver que tá faltando um monte de coisa. Dá uma travadinha no vídeo, enfim. Mas ele vai ficando melhor, vai ficando melhor. Um dia ele vai É ficar bom. bom. Mas o que é bom aqui são as histórias. Isso aí, Eu isso amo também. É é, porque são coisas, né, Esli, que você falou assim, talvez seja grandes resultados, tudo, mas você está ajudando algumas empresas, está fazendo a parte corporativa, mas quem você é essa pessoa que é generosa em querer ajudar. Então, uma coisa é você ser, outra coisa é você estar, né? Então, hoje eu estou neste lugar empreendendo e tudo mais, ok. Mas quem eu sou a pessoa que quero mais é levar pessoas para que elas possam descobrir quem elas são e seu potencial e fazer com que elas vivam isso melhor. Essa aqui eu sou, é bem né? sobre isso mesmo, assim. Eu acho que é isso, entende? Pensar, Então, ó, dá para fazer, pessoal, dá para fazer é e não isso, né? Se uma precisamos palavra nossa morrer no ajuda, processo. É mais ou menos isso. é Dá isso para a aí, gente é isso aí, fazer, dá para a gente conquistar as coisas e eu se creio. manter um mínimo de sanidade aí, de saúde. É Priscila, verdade. um minutinho para você falar o recado que você quiser, falar, deixar os contatos das suas empresas, enfim, fica à vontade. Que legal. Bom, primeiro agradecer bastante, que eu amei. Eu nunca tinha participado de podcast, então amei. Amo histórias, amo conhecer, espero que de alguma maneira a gente possa ter contribuído com algumas pessoas. Isso para a gente já é maravilhoso. Dizer que a gente tem que descobrir quais são os lugares de passagem e quais são os lugares que é para a gente ficar, né? Então, esse foi um grande desafio para a gente quando nós decidimos fazer tudo isso.
Eu descobri que aqui é um lugar de passagem e há um lugar onde eu sei que é onde eu devo estar, onde eu sou feliz, porque eu vivo nessa terra, mas ele não é o meu país. Eu não tenho a liberdade de receber os meus familiares aqui se eles não permitirem um visto para isso. Então não é uma coisa fácil de se viver. Você tem que descobrir o que é que você quer viver, o que você está disposto a viver. E seja lá no que for, e o preço que você tem que pagar, que vale a pena. Desde que você consiga estar com as pessoas que são realmente importantes na sua vida. Isso está acima de todas as coisas. E dinheiro vai vir, pode ter certeza. Ele virá com um trabalho sério, você apresentando mais do que as pessoas te pedem, no sentido de o seu coração está nisso, eu quero dar o meu melhor. Não porque eu quero dar o meu melhor porque eu quero ganhar mais. É mais do que você é, do que você faz, é o que a gente acabou de falar também. Eu agradeço muito. A empresa aqui é a Arete, a gente não tem nada de rede social, absolutamente nada. Mas o que eu tenho na rede social é só a parte ministerial, que você sabe, que é que a gente faz o trabalho com mulheres. Mas aí no Brasil, aqui eu ainda não consegui desenvolver esse trabalho, porque eu estou realmente nesse momento de corporativo, né, empreendedorismo, aquela coisa toda. Mas eu tenho muita alegria em falar com a alma das pessoas, em falar sobre fé, e falar sobre o amor de Deus. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, Pribacaro, Mentes Renovadas. Vai lá, Vai Mentes cair, vai Renovadas estar aqui Mulheres na Transformadas. descrição, vocês vão achar aí. É isso aí. Obrigado, Wesley. Deus abençoe que, sei lá, a sua generosidade venha alcançar o coração daqueles que precisam. Amém. Pri, muito obrigado pela presença, pela confiança em dividir a tua história com a gente aqui. Para você que ficou até o fim aí, meu muito obrigado também. Eu espero que você tenha curtido, que tenha feito sentido. Eu tenho dito ao longo dessa temporada que não é uma temporada sobre mudar para fora do país, é uma temporada sobre mudança. Então, as histórias aqui, elas são essencialmente sobre mudança. Dentro disso, tem lá um contexto de mudar de país. Mas você pode estar aí na sua casa pensando em mudar de profissão, mudar de cidade só, mudar de emprego, mudar de marido ou de esposa, porque, enfim, não vou entrar no mérito, mas daqui a pouco está na hora de largar essa mala aí. Enfim. E a ideia de trazer essas histórias aqui é vocês verem que é possível mudar, é possível dar um salto de fé e fazer essa virada. Eu espero que você volte semana que vem, só se gostou. Se não gostou, não volte, mas indica para aquele inimigo, porque aí a gente continua tendo audiência e você se vinga, né? Daquele cara e fala, vai ouvir aquele negócio lá que é muito bom, mas aí ele vai passar a raiva que você passou. Mas eu espero que vocês voltem, porque você voltando, aí semana que vem, mais uma vez, não serei só eu, serei eu, você e as circunstâncias. Fique bem, boa semana, um abraço e até mais.